Pessoal, eu vou trazer para esse palco uma das pessoas que eu mais admiro nesse país. Uma das pessoas que eu mais admiro nesse país, que é meu amigo William Douglas. William Douglas, ele, ele é juiz federal, professor universitário, escritor, uma tonelada de livros, empresário. Mas o mais legal é que é um brasileiro super delicado, dedicado para a nação, mas que tem uma vida afetiva maravilhosa. E a gente conversou, eu convidei o William para vir conversar com vocês, e o William assim, Roberto, será que eu posso, a gente tem uma ONG do Movimento Negro, será que você arruma os ingressos para a gente dar? Esse é o William Douglas. William, você está com o som aí, escutando certinho? Eu te ouço alto e claro. Oi? Alto e claro. Maravilha! E com vocês, meu irmão do coração, acho que o William Douglas conta essa história. Ele chegou na sala escura e aí puseram ele num lugar lá para assistir o negócio de palestra. E aí, quando acenderam a luz, foi você, né, William, que de um lado estava Conrado Adolfo e do outro estava o Carlos Martins? Sim, sim. Vai lá, com vocês, William Douglas. Tá dando eco aí para vocês? Como é que tá isso aí? Para nós está maravilhoso, William. Tá funcionando bem? Beleza. Bem, Tá. primeiramente, quero dizer da minha alegria de mais uma vez estar com o professor Roberto Chiniachik, alguém que tem uma importância muito grande na minha vida, na minha carreira, na minha história. Sou extremamente grato, não só pelos livros, não só pelas palestras, mas também quando estive do lado dele num voo, e em um voo Rio-São Paulo, ele me deu dicas extraordinárias sobre como fazer um best-seller. Também tivemos já vários momentos, né, já várias ocasiões, e estou muito feliz de estar com ele aqui. Vocês estão vendo aí meu currículo. Agora eu já fui promovido, então agora eu sou desembargador federal aqui no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas aí tá um bom resumo. E estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a questão de apresentações poderosas. Então, anotei alguns pontos aqui muito rápidos, a nossa conversa vai ser muito rápida, mas eu queria me reportar. Eu tenho o Instagram, é meu nome, @William Douglas, tem lá o selinho azul, você vai saber que sou eu. Se você procurar, tem uma foto de um rapaz, de um adolescente, do lado de um avião. Aí esse adolescente é o meu caçula, e ali eu resumo muito rapidamente a minha história com palestras, com oratória e com apresentações. É uma história da qual o professor Chiniachik faz parte. A primeira coisa que você que está pensando aí, primeiro, ou você fala, porque se você não fala, alguém vai falar por você. Então, quem sabe falar faz diferença, quem sabe falar vai mais longe, qualquer que seja a circunstância, quem sabe falar mais vai ter resultado. E isso é tão grave que, às vezes, o sujeito é menos competente, menos honesto, menos tudo, mas é um melhor orador e ele acaba levando. Tem muita gente que acha que porque é competente, porque é bom no que faz, não precisa de oratória. Esse cidadão vai ser superado por um cara eventualmente inferior a ele, mas que saiba falar em público, que saiba fazer uma apresentação, usando aqui o bom termo, muito bem escolhido, uma apresentação poderosa. Então, é importante você saber falar, saber se apresentar, isso aí vai fazer muita diferença. Para você chegar nesse ponto de ser um grande palestrante, um grande orador, alguém que faz apresentações poderosas, e uma apresentação poderosa, veja, você pode, eu já falei em rede para mais de 100 mil pessoas, pô, legal, eu já falei para mais de 10 mil pessoas em evento, legal, mas, meu irmão, se você estiver sendo assaltado e o sujeito estiver com uma arma, com um fuzil, com uma 45, com 38 na sua cara, é a hora de você fazer uma apresentação poderosa. É a hora em que, se você falar a coisa certa, você sai vivo, e se você falar a coisa errada,
foi a sua última apresentação não poderosa, porque se fosse poderosa, você tinha salvado a sua vida. Então, seja na hora ali de você conquistar seu grande amor, ou de você manter conquistado o seu grande amor, seja aonde for, você precisa. Eu sou desembargador, às vezes eu preciso fazer uma apresentação para convencer os outros desembargadores de que o meu voto está correto. Isso vale em tudo na vida. Então, o que eu podia falar? Posso falar para quem está nessa jornada de melhoria. A primeira coisa, ninguém nunca está pronto. Eu hoje, já falei para mais de 3 milhões de pessoas, fazia palestra, cerca de 200 palestras ano, eu não estou pronto, eu ainda tenho que melhorar para caramba. Eu ainda sou um projeto do orador que eu vou ser amanhã. Então, o sujeito que acha que está pronto está errado. Outra coisa, não tem problema ser rejeitado. Quantas vezes eu fui rejeitado, quantas vezes não me convidaram, quantas vezes não pagaram o que eu queria, quantas vezes eu falei, alguém levantou e saiu. Cara, ok, faz parte. Então, ser rejeitado é parte do processo. Falar mal, ter um dia ruim, alguém te criticar, faz parte do processo. Aliás, que bom se você for homem ou mulher suficiente de, depois de uma palestra, de uma fala, de uma apresentação, procurar as pessoas individualmente ou de preferência e dar liberdade de falar assim, aonde que eu podia ter ido melhor? Aonde que eu errei? Aonde que, se você tem essa coragem, eu garanto que você vai melhorar. Mas, olha, nada mais desagradável do que fazer essa pergunta e o sujeito dar a resposta. Mas faz parte. Então, e no meu Instagram, aliás, no meu Instagram tem duas telas que eu queria que você fosse. Uma é essa que tem meu filho, meu caçula, na frente do avião, e eu falo sobre... Ali é sobre oratória, já foi uma postagem meio que preparatória dessa nossa conversa de hoje. Dá uma olhada ali, conta a minha história como palestrante. Então, está ali um material extra para quem quiser. E tem a última postagem, é uma foto com a foto do professor Roberto e a minha, e ali você vai me dizer se a minha conversa aqui é rápida, foi útil, vai fazer perguntas, se tiver pergunta, comentário, eu estou ali à disposição para a gente continuar a conversa depois, né? Obviamente, o dia hoje vai longe. Meu Instagram é William Douglas, com W de Wonderful, 2 L's, M de Magnífico, Magistrado Modesto. William Douglas, tá aí, williamdouglas.com.br, não, William Douglas, Conselhinho Azul, no Instagram. Mas vamos lá. Primeira coisa, não tem problema ser rejeitado. Segunda coisa, você tem que treinar exaustivamente. Olha só, eu ia fazer um júri, eu fazia o júri 4, 5, 6, 7, 8 vezes antes. Quando eu ia fazer o júri, eu já tinha feito aquele júri um monte de vezes. Eu estava muito melhor do que o promotor poderia imaginar. Qualquer fala que você vai fazer, você tem que fazer várias vezes antes, você tem que filmar e assistir você falando, você tem que fazer para alguém, sua mãe, seu tio, sua mulher, seu marido. Assiste aí, faz a apresentação, dá liberdade para a pessoa criticar. Você precisa treinar exaustivamente. Segundo, você precisa trabalhar nunca por menos de $1 milhão. Então, se você vai fazer uma palestra de graça, que o cara não vai te reembolsar nem as custas, né, que é uma fase do processo, para um dia você fazer igual o cara mandar o avião dele para você ir fazer a palestra para ele, te dar você e sua família o final de semana no resort, e, além, obviamente, do Prolabore, começa com a rejeição, começa treinando exaustivamente, começa aprendendo exaustivamente para um dia chegar lá. Só que se você é um cara que na palestra de graça, na palestra que você está pagando o ônibus, se for o caso, você faz mais ou menos porque você não está ganhando, bicho, você já está fora do jogo. Você já é um cara que não vai ser um grande palestrante. Porque não importa se a palestra é de graça ou é paga, se é para 1 ou para 500, mas é muito comum, às vezes, você chega num lugar, dá algum acidente e o cara esperava 100 pessoas ou 1.000 pessoas e tem 12 pessoas ou 20 pessoas e ele fica constrangido e você fala, amigo, Jesus falava para 12. Se tiver 12 aí, já é mais do que eu mereço.
e vai fazer a melhor palestra da sua vida. Beleza? Então, tem que ter esse lado. Você sempre trabalhar como se você estivesse ganhando $1 milhão naquela palestra. Isso é uma visão. Outra visão é a visão da missão. Aprender exaustivamente. É livro de oratória, curso de oratória, filme com oratória, treino de oratória, tudo isso. Dentro disso, dessa lógica, tem as aulas com o professor Roberto Chiniachik. Ele está agora com a mentoria Master Speaker. Meu irmão, sabe aquele papo de se você acha educação caro é porque você não sabe o custo da ignorância? Se você acha um curso de Master Speaker com o professor Roberto Chiniachik caro, é porque você ainda não sabe o custo que é você não fazer o curso. Beleza? Você precisa investir em você e você precisa estar do lado de gente que vai saber te ensinar. O cara que está mais à frente de você nessa jornada. Então, vamos lá. Essas são algumas dicas do antes. Eu queria também falar o seguinte, sempre numa palestra, você precisa saber exatamente o que você quer que o público, a outra pessoa, faça no final da sua fala. Se é o assaltante, você quer que ele não atire em você. Se é a mulher amada, você quer que ela deixe você beijá-la. Se é uma venda, você quer que o cara compre. Se é uma ideia, você quer que o cara abrace a ideia. Mas você tem que saber exatamente o que você quer do sujeito. E aí, sabendo disso, está atento à reação do sujeito, à reação do público. Às vezes as pessoas acham que o público não fala, que é um monólogo. Não é sempre um diálogo, é sempre uma comunicação, é sempre uma dança. E você tem que estar prestando atenção no outro, você tem que estar ouvindo. O melhor palestrante é aquele que mais ouve o interlocutor, o público. Nada pior do que o palestrante que é vaidoso, que é arrogante, que acha que sabe tudo, vai ali cuspir a sua sabedoria e não está preocupado com o público. Esse cara, meu irmão, está fora. Muito bem. Outra coisa. Que evidências você dá? Eu sou juiz gosta de prova. Que provas você dá de que aquilo que você está falando é verdade ou funciona? Você sempre tem que estar muito claro. O sujeito tem que descobrir o que você quer dele e por que ele deve fazer isso. É por causa dos seus belos olhos azuis? É por causa das estatísticas? É por causa de pesquisa? É por causa do quê? Outra coisa que eu acho extremamente importante, eu já falei um pouco aqui, é que depois, no início da carreira, o problema é alguém te convidar. À medida em que você vai ficando conhecido, competente, famoso, o problema é que você recebe muito mais convites do que você consegue atender. Então, o teu problema é dizer não. E, graças a Deus, espero que você tenha muito esse problema. O professor Roberto, eu, o Augusto Cury, a gente não atende 5% dos convites que a gente recebe. Agora, veja, eu ainda hoje, conhecido do jeito que eu sou conhecido na minha área, bastante, sempre que eu termino a palestra, eu estou ali para tirar foto, para cumprimentar até a última pessoa. É muito comum eu fazer 1 hora de palestra e ficar 3 horas de fila. E eu fico lá na fila. E eu conheço palestrante que não está na metade do ponto de carreira que eu estou, que faz a palestra e voa, vai embora. Não está com paciência de receber as pessoas. Ok, é uma escolha. Só que eu acho que funciona melhor quando você tem esse contato posterior. Uma outra coisa que eu gostaria, desculpa, eu estou cuspindo um monte de coisa, mas eu espero que você pegue pelo menos alguma dessas ideias. Tem aquela questão lá dos gregos, de que por que o sujeito vai levar você a sério. Ou ele vai levar você a sério pela tua história, né? Ou vai levar você a sério pelo conteúdo. Então, tem uma coisa que é impressionante, que é o seguinte:
Depois que você tem a credibilidade, o sujeito ele vai te ouvir, ele vai aceitar o que você fala, sem nem você precisar provar tanto. Mas primeiro você tem que se provar, o cara tem que confiar em você. Você tem que adquirir confiança. Ok? Eu tive uma vez uma garota que mandou, você falou uma coisa que meu pai nunca falou para mim, que mudou a minha vida. Aí eu mandei uma mensagem para ela e falei, mas o que eu te falei? E ela disse o seguinte, você disse que se eu acreditasse no meu sonho e pagasse o preço, eu iria conseguir. Cara, mas que coisa basicão. Mas é um basicão que ela ainda não tinha ouvido. É um basicão que fez diferença. E era alguém que ela já tinha adquirido confiança. Tá? E aí vem o problema. Você tem que construir a confiança das pessoas em você. Existe bastante coisa para fazer isso. Agora, 2 últimas coisas para terminar. Uma, você tem uma missão. Você tem que melhorar o mundo, melhorar a vida da pessoa, fazer diferença. É sempre importante você saber que você está cumprindo a missão. Seja você esteja... e aí não tem nada a ver com quantas pessoas são ou qual a remuneração que você está recebendo ou se não está recebendo nenhuma. Eu estou ali para melhorar o mundo, eu estou ali para mudar a vida da pessoa, eu estou ali para fazer diferença, eu estou ali para algo que vai ser melhor do que eu ter ficado quieto. Se você tiver essa consciência, bicho, vai funcionar muito bem. E a última coisa, nunca perca o medo de falar em público. Nunca perca as borboletas dentro da barriga antes da fala. O pior palestrante é aquele que acha que está pronto, que acha que sabe tudo, que acha que não precisa ouvir o outro lado. Você precisa ter medo de falar, precisa ter medo de fracassar, precisa ter medo de ir mal. Para quê? Para você se preparar, para você dar o seu máximo, porque se você tem a oportunidade de falar, se alguém deixa você falar, e você não vai lá e faz o mais extraordinário que você puder naquele dia, desculpe, meu irmão, que desperdício, desculpe, que pena, cara. Desculpe, como que você está fazendo mal para a sua carreira, mas como você está fazendo mal para quem tem a coragem de te ouvir. Então, se alguém tem a coragem de te ouvir, tenha a coragem de ir lá, falar e fazer o melhor trabalho que você puder fazer. E aí, volto a dizer, não recebo comissão, estou aqui dizendo o seguinte, faça esse curso do professor Roberto, porque ele me ensinou muito, fez diferença na minha carreira e eu tenho certeza que vai fazer na sua, vai valer a pena, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de vocês me ouvirem, e estou à disposição de vocês agora, caso queiram, e lá no Instagram, gostaria muito que você me desse um feedback lá no Instagram. Ele assisti, gostei, não gostei, fiquei com essa dúvida. Manda ver. Desculpa, mas meu tempo já acabou, está aqui a morosidade dos diários já. Turma, vamos dar uma salva de palmas para o professor William Douglas. William, fica um pouquinho aí, por favor. Gente, que fala maravilhosa, sensacional, brilhante. William, eu vou pegar uns toques do que você falou e depois vou deixar para a gente fazer uma pergunta. Vamos passar um pouco o tempo, porque você merece. Turma, o William está trazendo um ponto-chave. Tem 2 tipos de profissionais que estouram a vida deles. Médico e palestrante. Por quê? Porque o médico, ele começa a fazer sucesso, ele começa a operar e aí ele não vê mais a família, não vê a vida pessoal dele. E aí, acho que vocês sabem que o profissional que mais comete suicídio é médico. E dentro dos médicos são os psiquiatras. Quando eu vejo a maioria dos palestrantes profissionais, esse palestrante que faz 20, 30 palestras por mês, que sai de uma cidade para outra, eu falo assim, cara, por vários motivos. Primeiro, é burnout sempre. É angústia, estresse, avião. E o segundo, o cara destrói a vida dele, a vida familiar. Então, eu sempre digo, e o William está me lembrando de dizer isso, vocês têm 2 desafios. Vocês que estão começando é lotar a agenda. Mas, quando você tiver fazendo sucesso, você tem que saber dizer não. E eu vou falar para vocês, não é muito fácil não. Eu tenho palestra que custa 80 mil.
Tá aquele ali. Esses dias mesmo, eu recusei uma palestra e, e eu gosto muito de trabalhar no Acre. Por quê? Eu tinha que pegar o avião, depois 4 horas de estrada. Não. Então você tem que saber dizer não, tá? Eu sei que agora parece um sonho impossível, que você vai estar com a agenda lotada. Mas vai chegar um momento que vai acabar. O William está na sala, gente? Deixa o William eu ver. Ah, tá aqui, tá aqui. William, ah, vê, nós estamos nessa história faz tempo, né? Conta para mim assim, quando você vê um palestrante começando, e você vê um monte deles começando, o que te chama a atenção que você fala assim, esse cara vai ser um avião? Olhando essa moçada nova. Oh, boa pergunta, boa pergunta. As boas perguntas são as difíceis de responder, né? Mas eu não faria para o desembargador William Douglas uma pergunta banal, poxa, tenho que te aproveitar. Eu acho que o que eu vejo muita diferença é a questão da humildade, a questão da apresentação pessoal. O cara está vestido adequadamente, não está nem over, nem under. E a coragem do cara de chegar para você, né, para gente que já somos os coroas, e o cara chega com humildade e pergunta, o que eu posso melhorar? Então, é o sujeito que está com sede. Você vê que ele está com sede, que ele tem humildade, que ele tem vontade e que ele, tipo assim, pô, estou querendo aprender. Eu acho que é o que mais assim, me chama a atenção. Eu estava assistindo sua palestra e eu pensei num erro estratégico, pessoal, que muita gente comete, que eu chamo de mini-mestre. Quando eu olho, a gente formou mais de 4.000 palestrantes nesses anos todos. Eu diria para vocês, metade não fez a tarefa, não continuou, pum. 49% virou mini-mestre. O que é mini-mestre? O sujeito está lá no interior da Paraíba e ele vende a palestrinha dele por R$3.000. Só que o que acontece? Lá no interior da Paraíba, tem um monte de gente que aplaude e fala assim, ó mestre, ó mestre, ó mestre. O sujeito, em vez de olhar para o alto e falar, peraí, dá para eu crescer, dá para eu aprender. O que ele fica? Ele fica fascinado por elogio. E aí ele acha que ele é o guruzinho dele. Aí ele fica 1 ano, fica 2 anos, fica 3 anos, e aí a gente vê o cara montando um restaurante. Então, é muito importante você não se iludir que você é um mini-mestre. Tá? Por quê? Porque não olhe para o que você conquistou, olhe o mundo que existe lá na frente e o que o William falou. William, eu quero te pedir mais um presente. Eu gostaria que você desse uma das masterclass extra para o pessoal que estiver na mentoria. Você me dá esse presente? Com certeza, pode contar comigo. Tá bom, porque aí lá nós vamos aprofundar, porque aí o sujeito já decidiu que vai virar palestrante ou que vai ser um médico fazendo apresentações. Pessoal, my God, Karen Moraes, juíza de Minas Gerais. Como foi a decisão de permanecer magistrado e palestrante, não fazer a transição de carreira, ou seja, o William não fez uma transição de carreira, ele agregou a carreira. Ou seja, de não deixar a magistratura mesmo diante de tanto sucesso e compensação financeira. William, essa é boa, hein? Essa é boa. Uma coisa boa do palestrante é exatamente essa. Dá para encaixar com tudo, dá para colocar a carreira, carreiras somadas. E esse cotidiano acaba trazendo muita densidade, muita consistência para a carreira, para a palestra depois, né? Por que eu não saí? Porque tem coisas que a gente só consegue fazer dentro da magistratura. Então, por exemplo, a caneta, o poder da caneta é aqui dentro, é dentro do tribunal. Então, se eu abrisse mão disso, eu perderia a oportunidade de fazer diferença
dentro do Poder Judiciário. E aí a gente... tem a parte financeira. Tem muito jeito de se ganhar dinheiro, tem livro, tem palestra, tem ser cotista, tem... O que não falta é jeito de ganhar dinheiro, e eu gosto muito de ser juiz. Então, foi uma das razões por que eu não saí, só saí aposentado. Pessoal, eu tenho certeza que as perguntas estão caindo aqui. William, a gente vai se encontrar no Master Speaker, porque aí você vai ficar 2 horas. Vê, normalmente uma aula, uma mentoria do Master Speaker de convidado é 1h15, 1h30, mas eu tenho certeza que com a quantidade de perguntas que você tem para o William, separa umas 2 horas, porque o pessoal o pessoal vai te sugar. William, é sempre um prazer imenso estar contigo. Você sabe da minha admiração por você, do meu prazer. Nós somos madeira da mesma árvore e a nossa missão de vida é exatamente a mesma. Obrigado, William. Obrigado. Abraço. Abraço, irmão. Obrigado a todo mundo aí.